que ele fez quando ele criou o sprite, como que ele ligou o sprite no objeto. Esse é o interessante do Game Maker é isso, que a comunidade dele é muito forte, já está há muito tempo no mercado, é muito forte, então é muito fácil ter os tutoriais, ter os... Tem o Game Maker Brasil, né? Game Maker Brasil, né? Tem o Game Maker Brasil, tem um fórum gigantesco lá. Eles fazem competição e tudo mais. E ele tem muito jogo publicado, feito nele. Por exemplo, o Hotline Miami foi feito nele. O 2 eu não tenho certeza, mas um foi feito nele. O Savant, como eu disse, o Gunpoint foi feito nele. Você lembra mais algum? O Gods Will Be Watched também foi feito nele. Então são jogos de gêneros bem diferentes feitos na ferramenta. E todos jogos comerciais, jogos que, teoricamente, se você não sabe Game Maker, você nem para pra pensar nisso. Assim, só a dica final antes de eu terminar aqui, é que para Game Jam, eu recomendo usar ele ao invés da Construct. Porque a Construct ele é muito mais simples, que ela não tem toda a estrutura de sprite, de objeto, de sala, ela não tem toda essa complicação inicial, mas a Construct ela é muito quadradinha, assim, você tem que fazer o que ela faz. Então, ou você mexe com ela bem e faz aquela coisa rápida, ou você vai ficar apanhando dela por muito tempo. Assim. Principalmente quando o projeto cresce. Quando o projeto cresce, por exemplo, no caso de sábado para domingo, e mais uma pessoa vai mexer, cara, a Construct ela fica muito complicada de usar. E o Game Maker não. O Game Maker, como ele já tem, você é obrigado a criar sprite, você é obrigado a criar objetos desse tipo. É obrigado a criar esse comportamento de criação, do que ele vai fazer quando ele é atualizado, do que ele vai fazer quando ele é destruído. Ele meio que todo mundo tem que seguir a mesma coisa padrão. Que é o que acontece na Construct, você vai adicionando a linha lá para atualizar, né? Então quando cresce fica bem complicado. No Game Maker não, você pode ter 3 pessoas trabalhando, as 3 pessoas vão seguir o mesmo padrão, que é criação, step, destruição e entrada de dados. Todos vão ter que trabalhar do mesmo jeito. Então, por mais que pareça um pouco mais trabalhoso, o Game Maker ele tem um melhor custo-benefício para a Global Game Jam. Assim. É a dica que mandou ver. Mais alguma coisa? Então é isso mesmo. Eu tenho que falar com o melhorar isso aqui. Nada. Vou tentar fazer a palestra rapidinho, até as 4 mesmo, e aí só a gente pega somente um pouquinho depois das 4 para fazer algumas perguntas, para ser mais rápido. Eu queria somente que a galera do fundão viesse um pouco mais para perto, porque eu preciso explicar menos, a gente conversa mais informalmente. Vou tentar passar um pouco rápido ali na frente, mas para todo mundo estar na mesma página. E eu foco mais nessa última parte aqui do processo de game design, que para um game jam é parecido, mas ele tem que ser muito mais enxuto. Deixa eu antes perguntar quem já fez um jogo, já trabalhou num jogo. Tá? Quem já trabalhou num jogo, continua com uma levantada um pouquinho. Quem já trabalhou num jogo com equipe, porque às vezes o cara fez sozinho, vai ter algumas coisas que é bom ressaltar daqui. Beleza, então tem muita gente que ainda está novata, é bom eu pegar desde o começo. Quando a gente vai falar um pouco sobre jogo, normalmente a gente fala de 3 pessoas.
Nessa palestra eu aproveitei para fazer uma correção, né, acrescentar principalmente aqui na PUC, particularmente a gente está dando cada vez mais importância, né, para a galera de áudio. É fato que a gente, vez por outra, esquece ou deixa de dar a importância necessária para o pessoal de áudio, porque é uma coisa, entre aspas, invisível. Assim, a gente não percebe diretamente, não está na tela claro o que é. Mas eu já tinha isso para mim há muito tempo atrás, o como é importante as coisas de áudio. Eu não consigo, por exemplo, eu chegava na Lan House, se a única máquina disponível tivesse com o fone quebrado, eu ia embora para casa. Meus amigos iam ficar o dia inteiro lá jogando, mas eu não jogaria Counter-Strike com um fone que eu não conseguia saber de onde o cara atirou. Então, e como eu sou ruim de tiro, eu tenho que compensar com estratégia, né? Então, ouvindo som de granada aqui, eu vou correr para o outro lado, não sei o quê. Então, tinha que estar preparado para fazer com isso. Mas, para os 3 cidadãos aí, normalmente, que a gente vai falar sobre desenvolvimento de jogos eletrônicos, um cara vai mostrar na tela o que é o seu jogo, seja a parte, desde o começo, né? Desde quando o cara está criando as ideias do projeto, fazendo os rascunhos iniciais, até o robô ali montado, ele tem que ter um estudo de vários tipos de robô diferentes, desses aqui qual é o melhor, desse que é o melhor. O cara provavelmente vai fazer 2 visões ou mais dele para ter como base. Se for um jogo 3D, aí ele vai ter que modelar por cima dessas face frontal, face lateral. Depois que montar, vai modelar, né? Vai ter que fazer ele animado. Então é um processo bem laborioso, mas tem um cara que vai fazer isso. Tem a parte também de interface, que vez por outra é mais pesado ou mais simples. Fiquem à vontade. Se quiserem vir aqui mais pra frente é melhor. Então, mas não se sintam constrangidos de sentar no fundo não, pode ficar tudo. Então, a parte de interface é muito pesada também. Dependendo do tipo do jogo que você vai fazer. Se você vai fazer um jogo, obviamente, de administração de recursos, sei lá, um SimCity da vida, ou um StarCraft, você tem que deixar muito claro quais são os recursos que o cara tem, como ele vai usar, tem que ser muita coisa. Por exemplo, StarCraft, cada unidade, e aí é um pouco de interface e sound design, cada unidade que você clica, que manda ela fazer uma coisa, ele normalmente tem um som para dizer que você clicou na unidade, para você saber que você clicou certo, que você não clicou no lugar errado, e quando mandar fazer não vai ter nada. E tem um som que diz que você mandou ele fazer uma coisa certa. Então esse som, né, projetar isso, né, vai dar para o sound designer, mais ou menos, mas em termos de interface gráfica você também tem que ter muito essa propriedade de bolar o que é que vai acontecer no jogo e executar. Tem um programador, no caso do jogo eletrônico, que vai transformar todas as regras, vai transformar todo o comportamento que o game designer projetou, ou que a equipe projetou, num algoritmo que o computador consegue ler e repassar para a tela. Ou, né, mostra na tela e tem uma interface com o usuário. Então, de uma forma bem abrangente, bem super simplificada aqui, o programador vai cuidar muito disso. Tem um programador ainda mais baixo nível, né, que seria o cara que ia fazer a engine, mas a gente vai falar um pouco disso. Vai focar mais em, eu quero criar um jogo eletrônico, o que é que eu tenho que ter? Então, o programador, digamos assim, mais básico possível, poderia ser exatamente o que o André estava fazendo aqui. Né? Tem um monte de coisas, né, objetos, meu personagem, meu chão, eu clico ali e eu digo quais são as propriedades daquilo ali. Mas tem alguém que vai programar isso aqui, vai ter que dizer que o chão é sólido e se alguém clicar ali em cima, ele tem que parar, a gravidade para de agir quando ele clica ali. Então alguém geralmente faz esse tipo de programação. E dependendo da tua equipe, né, vai ter uma pessoa fazendo tudo ou várias pessoas. E tem uma pessoa, né, o game designer, que tem que criar, às vezes é a equipe que está criando essa ideia do jogo, mas ele tem que criar uma experiência, ele tem que criar alguma coisa para ele saber, para a pessoa que está jogando ter uma experiência interessante. Essa experiência interessante, normalmente, se eu posso fazer essa generalização tão ampla assim não, mas normalmente ela vem de 2 lugares básicos. Um é a história e outro é a regra. Geralmente o cara, quando vai projetar um jogo, ele vai focar numa dessas 2 coisas. Às vezes tem jogo que tem as 2, tem jogo que só tem uma, só tem outra. Mas aqui, ali na direita, Katamari Damacy, quem conhece esse jogo? Então, esse jogo aqui, quando o cara criou ele disse que ele estava criando esse jogo para acabar com as guerras. Óbvio, ou seja, o game design, o cara que projetou o jogo, tinha a ideia de criar um jogo para acabar as guerras, ou diminuir as guerras, na verdade, e criou esse jogo. O que é que tem a ver? É esse carinha pequenininho aqui, verde, enrolando essa bola aí, né, rodando ela pelo mundo, e qualquer coisa que seja menor que o tamanho da bola, ele gruda. Claro, quando gruda isso aqui, a bola vai aumentando de tamanho e vai podendo grudar mais coisas. Se ele bater numa coisa que seja maior, às vezes ele perde uns pedaços
Tá bom. E ele tem que, 6 centímetros que ele está ali, tem que chegar a 20 centímetros de tamanho para ele criar aquilo ali. Tem uma explicação maior porque ele criou esse jogo para acabar com guerras. Ele disse que se fosse um jogo divertido o suficiente, as pessoas iam se preocupar mais com a diversão, mais em jogar isso aqui, do que estar brigando no Facebook, porque está brigando na fronteira do país báltico lá. Então, ele sempre cria essas coisas pensando em outras histórias. Você, como game designer, normalmente você vai fazer alguma coisa desse tipo. Tentar entreter o usuário, tentar fazer alguma coisa interessante para ele. Entreter, não necessariamente divertir, pode ser fazer o cara sofrer, mas fazer sofrer com uma mensagem, não sofrer porque teu nível é impossível, porque o negócio faz uma coisa injusta. Não, teu personagem, teu inimigo faz uma coisa injusta. Mas a ideia é criar uma diversão, um entretenimento para o usuário. Uma mensagem que você quer passar, alguma coisa que você quer fazer. O outro jogo, o Order Round, alguém conhece esse jogo aqui? Esse jogo é um jogo de tabuleiro, na verdade de cartas ali, né? Um jogo físico. E se alguém contasse esse jogo pra mim, eu chamei o cara de idiota, tá ligado? Que jogo merda da porra, tá ligado? Claro que isso aí é divertido. Mas na hora que você bota ele na mesa e começa a jogar, esse jogo eu tenho aqui no piano de tabuleiro, né? Quando a gente joga com jogos de tabuleiros, e ele é bem interessante porque ele é um jogo que você consegue explicar em 20 segundos. Você tem esse bolinho de cartas, e você simplesmente vira uma carta dessa. Quando você vira a carta, ela tem um dos 3 backgrounds lá, ou azul, ou preto, ou vermelho. E aí o background que sair, quem estiver jogando tem que ler aquela palavra que está ali. Então, por exemplo, se sair preto, a gente tem que tentar ler a palavra que está no preto ali. Alguém está conseguindo ler ali no círculo preto uma palavra? Então a ideia é você tentar fazer isso, as letras já estão na ordem, ou seja, é só escolher uma para começar e tentar ler. Na verdade, talvez eu tenha pego em alemão, deixa eu dar uma checada se tem. Pronto, já descobri qual é a palavra. Alguém já descobriu? Abundante. Então, nessa hora que eu descobri a palavra, eu pegaria aquela fichinha para mim, na verdade, botaria ela aberta na mesa, teria outro background, a gente teria que ver qual é a letra, por exemplo, saiu o background azul, a gente tem que ler o que é que tem no círculo azul. E simplesmente ele vai ficar fazendo isso. Lê a palavra, pega, aí a pessoa seguinte, quer dizer, qualquer